Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero aqui dar continuidade ao nosso estudo aqui, que se encontra no livro de Gênesis, né? Dando continuidade, nós fizemos até o 23, agora vamos fazer o 24, né? E tem como título, sim, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Que nós vemos, né, que depois que a mãe do Isaac morreu, ele era muito paparicado, porque era, né, filho único da Sara, né? Então ele sentiu muito a morte dele. Qualquer filho sente a morte do pai, da mãe, né? Ele não era diferente, ele sentiu muito, né? Então ele estava desconsolado. Aí o pai dele, ele já tinha 40 anos, né? Até aí ele já tinha, acho que quase 40 anos, ou 40. E aí o pai dele mandou o servo dele buscar uma mulher para ele, né? Uma esposa, que teria que ser da linhagem de Abraão, que Abraão não queria que ele casasse com as mulheres da terra lá, que era um povo estranho, né? Então ele queria casar o filho dele com um parente, né? Com o filho da sua família, né? E aí ele mandou buscar uma esposa para consolar Isaac, né? E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Então Abraão tinha muita riqueza, muita coisa, né? Porém estava, né, triste com a morte de Sara, né? Ele, Isaac principalmente, né? E todo mundo lá que vivia com Isaac ficou muito triste, porque a Sara era muito querida por todos, né? Então estavam muito tristes. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía. Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Então, quando ele falou para pôr a mão debaixo da coxa, era para jurar, fazer um juramento, né? Porque Abraão confiava no servo, mas ele queria que ele fizesse um juramento para poder, né, se alguma coisa desse errado, não ter, né, invenção, ser totalmente verdadeira, né? Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Então ele habitava no meio dos cananeus, né? Mas não queria mulher dali. Então ele fez o servo jurar que traria da linhagem dele, né? Mas que irá a minha terra, a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaac. Então tinha que ir lá na terra dele, né? Da parentela dele, trazer uma mulher, né? Para poder, né? Consolar, né? No caso, né? Consolar mesmo, né? E disse-lhe o servo: porventura não quererás seguir-me, se porventura não quererá seguir minha mulher, essa terra farei, pois tornar o seu filho a terra de onde saíste. E Abraão lhe disse: guarda-te que não façais lá tomar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que falou e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulheres de lá para meu filho. Então, Abraão tinha certeza, né, que ele ia trazer uma mulher de lá da parentela dele, né? Porque ele não podia, né? Não podia e não queria, né, se misturar. E ele já falou que Deus ia guiar, né? O anjo do Senhor ia guiar aquele homem, né, no todo o caminho dele, tudo que ele fizesse era na direção do Senhor. Porque também aquele homem era um homem crente, né? O Eliezer, que era servo, né? Servo de Abraão. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar o meu filho, a meu filho.
Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Então ele fez o juramento, né? Se a moça quisesse vir, ele ia lá, ia falar, e se a moça quisesse vir, ela vinha. Se ela por acaso não quisesse vir, né? Uma das parentes dele lá, né? Aí ele estava livre do juramento, mas não era para pegar mulher de outro lugar, tinha que ser da parentela. Se não quisesse, aí não sei o que ia acontecer. Certamente ele ia dar um jeito, né? Aí entre eles mesmo, lá dos servos, não sei. Eu sei que eles iam dar um jeito, né? Mas das filhas dos cananeus ele não ia se casar, porque já tinha determinado, né? Então pôs o servo a sua mão debaixo, eu já li, e o servo tomou 10 camelos dos camelos de seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, que é Ur, né? Acho que é Ur dos Caldeus, eu acho. Não sei. Ele ficou lá, né? Não sei se ele mudou de lá, mas estava lá em Ur, na cidade deles era Ur dos Caldeus, né? E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. Né? Então ele já ficou ali no ponto estratégico, né? Porque tinha o horário das donzelas, né? Ir buscar água, né? Chegaram lá no poço, que tinha aquele poço, e elas iam, naquele determinado horário, elas iam pegar água, né? E ele ficou lá esperando, né? Porque já tinha feito uma estratégia, né? Para esperar elas lá. E disse o Senhor, Deus do meu Senhor, a Abraão, meu Deus Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. Aqui o servo está orando, né? Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos varões desta cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, também tirarei de beber aos seus camelos. Esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizesse beneficência ao meu Senhor. Então aqui ele fez uma oração, né? Só aquela que chegar aqui eu pedir ela água e ela falar que vai tirar também para os camelos e tal, esta será a moça que eu vou levar para o meu Senhor, né? Que era Isaque, né? Ele era senhor de Abraão, mas de Isaque também, que Isaque era o filho, né? Então ele fez essa oração, pediu o Senhor, Deus de Abraão, né? E o Senhor, né? E aí deu continuidade, né? Aí, aquela hora que vai falar do encontro de Rebeca, né? Com o servo, não é com Isaque ainda não. E sucedeu no capítulo 15, no versículo 15, sucedeu que antes que ela acabasse de falar, eis que Rebeca, antes dele acabar de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saiu com o seu cântaro sobre o seu ombro. Aí então aqui, né, a gente está vendo, né, que aqui era uma moça, né, filha de Betuel. Betuel era o filho mais novo de Naor, né? Então ela era filha de Betuel, né? Quer dizer, neta de Naor, né? Neta de Naor, né? E ela saiu com o cântaro para pegar a água lá nessa fonte, né? A fonte era um poço, né? Mas eles falavam fonte, é a mesma coisa. Poço e fonte é a mesma coisa, né? E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. Desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu, né? Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Aí ele já, né, entrou com o que ele tinha falado, né, que tinha colocado na presença de Deus, né?
Ele falou que se ela desse a água para ele, né, e tirasse para os jumentos, seria ela, né, a moça que ele tinha que levar. Então aí, e ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se a abaixar o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ele de beber, disse: tirarei também a água para os teus camelos, até que acabe de beber. Quer dizer, confirmou, né, a oração que ele tinha feito, né? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor faz, né, de acordo com o que a gente pede. Ele pediu, né, e o Senhor fez, né? E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia e correu outra vez ao poço para tirar a água e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. Então ele ficou calado, deixou ela agir, né, conforme o que ele tinha pedido ao Senhor, e ele ficou só olhando, né, o que o Senhor ia fazer, né. E aí aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de ciclo de peso de 2 pulseiras para as suas mãos, o peso de 10 ciclos de ouro, e disse: de quem és filha? Faz-mo saber. Peço-te, há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. Ela que confessou que realmente ela era da descendência de Abraão, né? Neta de Naor, né? Filha de Betuel, né? Então inclinou-se aquele varão e adorou o Senhor e disse: bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência, a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa do irmão de meu Senhor. Então aí ele já estava fazendo uma oração de agradecimento, né, irmão? Nós também temos que fazer isso. Quando nós recebemos algo do Senhor, nós temos que fazer uma oração de agradecimento, né? Agradecer o Senhor, porque nós não podemos só requerer as coisas de Deus, a gente tem que agradecer também, né? Principalmente, né? E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daqueles varões à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos da sua irmã, e quando ouviu a palavra da sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, porque estará fora, pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então aquele varão veio à casa e desataram os camelos e pôs em pé dele os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. Ele disse: fala. Então ele disse: eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas, vacas, prata, ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, a mulher do meu senhor, gerou um filho, ao meu senhor, na sua velhice. Né? Então aqui está confessando que Sara, né, gerou, né, um filho na sua velhice. Né? Então Sara já estava morta, né? Então mas ele falou que ela gerou, né, um filho, né? Aí eu vou abreviar aqui um pouco, né? Um pouco aqui, porque senão não dá para me concluir. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então respondeu Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram-lhe: nossa irmã seja tu em milhares de milhares, que a tua semente possua a porta dos seus aborrecedores.
E Rebeca se levantou com suas moças e subiram sobre o camelo e seguiram o varão e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Lairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo. Sobre a tarde, levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu Isaque. E lançou-se do camelo e disse ao servo: Quem é aquele varão de quem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Eis este é o meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se, e o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a sua tenda, para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher. E amou assim Isaque, foi consolado depois da morte de sua mãe. Então aqui está, né, irmão, essa segunda parte, nesse capítulo 24 de Gênesis, né, falando do casamento de Isaque, como aconteceu, como foi buscar a moça para ele, né, porque não foi realmente da família dele, e foi realmente da família dele, né. Eu quero aqui agradecer a minha oportunidade, né, vocês possam dar um like aí, nos ajudar, né, inscrever no nosso canal, né, para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.